Por isso vamos fazer a leitura da palavra, vamos ler Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e diante, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, dirija a minha vida agora, o meu falar, que não seja eu, mas que o Senhor fale através de mim. Dá entendimento ao teu povo, abra a mente, que o teu Espírito Santo ministre a cada vida nesta noite, que todos possam compreender esta palavra maravilhosa que nós temos, Senhor, nesta noite para ouvir, que vem de ti. Que o Senhor esteja agora tirando toda a ação do inimigo, nas mentes, no coração, no corpo, e que todos estejam atentos ao teu falar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Nós vemos aqui Paulo falando sobre a graça. O que é graça mesmo? O que é graça? Uma dos desígnios de graça. O que é favor? Imerecido. É algo que nós não merecemos, algo que nos foi feito sem merecermos. Essa é o principal desígnio da graça. Mas a graça também ela pode ser benevolência, misericórdia, mercê, né, de Deus sobre nós. E também é uma maneira amorosa de Deus de cuidar e se preocupar conosco. Então, a graça de Deus é que cuida de nós, que nos dirige, né? A graça de Deus engloba tanto a nossa vida espiritual como a nossa vida material, né? Tudo aquilo que temos e que somos vem pela graça de Deus, é algo importante. É algo que a palavra de Deus diz, que Pedro diz lá no seu livro, no segundo livro de Pedro, não precisa abrir, né? Que nós temos que crescer na graça. Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Nós temos que crescer nesta graça, como nós temos que também, como semana passada nós vimos, né, que nós temos que desenvolver a nossa salvação, nós também temos que crescer, receber cada vez mais a graça de Deus. E a graça de Deus engloba diversos fatores. E o primeiro nós lemos aqui, que é a graça que nos perdoa o pecado. A graça de Deus nos é derramada e através dessa graça os nossos pecados são perdoados. Porque como nós lemos aqui, Paulo diz que nós antes vivíamos no mundo, éramos do mundo, fazíamos o que o mundo fazia, vivíamos na maldade, vivíamos dirigidos pelo diabo, pelo mal, pelo príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo, né? Fazíamos coisas ruins,
tínhamos uma vida que não agradava a Deus, mas Paulo diz, um dia a graça de Deus nos alcançou. Um dia a graça de Deus chegou a nós. E ele diz, olha, pela graça sois salvos. Não é algo que vem de nós. Não é porque nós merecemos. Não é porque um dia nós fizemos alguma coisa boa e Deus falou, eu vou salvar ele porque ele é bonzinho, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. Não. É pela misericórdia de Deus. É dom de Deus, é algo que foi dado sem merecermos. É algo que nos alcançou, mesmo sem ali fazermos nada a esse respeito. Deus nos amou. Deus enviou o seu próprio Filho Jesus para nos salvar. E através disso a graça foi derramada sobre cada um. E hoje todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confessam a Jesus, recebem dessa graça. Essa graça que salva. Essa graça que perdoa os pecados, que limpa. E ele diz, que olha o que a graça engloba. Veja no capítulo 2 que nós lemos, a graça, as qualidades da graça de Deus sobre nós. Primeiramente, no versículo 4, diz que Deus foi rico em misericórdia. A misericórdia corresponde à graça de Deus, engloba a graça de Deus. A misericórdia está incluída na graça de Deus, porque nós éramos filhos da ira, nós éramos por natureza maus, nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, mas a graça de Deus que inclui a misericórdia. Deus teve misericórdia, Deus teve dó de nós. Deus olhou para nós e falou falou, olha, coitado daquele, olha como vive, olha como aquela pessoa vive, olha que vida miserável, e pela misericórdia dele, a graça chegou até nós. Então diz aqui, misericórdia. Depois diz aqui, ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e diz, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, a graça nos ressuscita. A graça de Deus nos tira do vale da morte, nos tira as nossas vidas da região da sombra e da morte e nos traz vida, para que vivamos uma vida na presença do Senhor. E depois ele continua dizendo que tudo isso ele fez, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. A bondade de Deus nos alcançou. A bondade de Deus tem alcançado de muitos milhares de anos atrás. E esta bondade, que chegou aí a homens, como nós lemos na palavra, apóstolos, homens que eram pescadores, eram coletores de impostos, homens que eram pessoas pecadoras e que foram alcançados pela graça, para mostrar a grandeza da bondade de Deus. E nas nossas vidas também, mostra exatamente isso, a bondade de Deus, para nos dar uma nova vida. E as pessoas precisam ver essa diferença, precisam saber que a graça de Deus nos alcançou, e isso transformou as nossas vidas. E isso foi por causa da bondade de Deus, do que Deus fez por nós. E ainda diz aqui no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não adianta fazer coisa boa, só assim eu vou ser salvo, não adianta dar todos que você tem para a igreja, não adianta ali querer fazer boas obras, ajudar os pobres, por isso vai ser salvo. Não, você tem que fazer isso para demonstrar o seu amor, mas a salvação vem por algo que não merecemos, vem pela misericórdia de Deus e, como diz aqui, pelo dom de Deus. Dom, algo que Deus dá sem merecermos, sem nenhum mérito nosso. Deus, ele resolveu derramar sobre nós a sua salvação, a sua vida, e ele nos deu
de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Abra sua Bíblia, ainda falando da graça como perdão, em Romanos. Você está em Efésios? Volta para trás um pouquinho. Vai passar Coríntios. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia. Se você não conseguir abrir, você ouça, porque eu não posso esperar muito tempo, senão não vai dar para ler todos os versículos. São versículos preciosos que falam da graça. Então, eu vou abrir. Se você não conseguir, você ouça, porque eu vou ler espaçado, eu vou ler bem claro para que você entenda, para que você ouça a palavra. Então, Romanos capítulo 5, versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Agora versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aqui Paulo procura mostrar que o pecado entrou por Adão. Adão pecou e por isso todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus, todos já nascem pecadores, todos necessitam da graça de Deus. Então diz, por um só homem, todos foram contaminados, todos se tornaram pecadores. Assim também por um só homem, Jesus Cristo, que veio aqui ao mundo, através do seu sacrifício, da sua vida, nós podemos ser libertos, ser perdoados, ser lavados de todos os nossos pecados. E diz aqui, é um dom gratuito que Deus nos dá. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, versículo 15, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E essa graça não é para um ou para outro, a graça é derramada a todos. Jesus morreu para todos. Jesus não morreu para um ou para outro, não foi uma eleição, Deus não escolheu um ou outro, não. Jesus morreu para o mundo inteiro. E aquele que crê em Jesus, aquele que confessa Jesus como seu Salvador, aquele que aceita Jesus, esse recebe da graça de Deus. A graça de Deus é derramada, esse dom de Deus é derramado sobre nós. Agora no versículo 21 diz, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça nos traz também o que? A vida eterna. Além de sermos perdoados dos nossos pecados, além de sermos agora filhos de Deus, a graça nos dá a oportunidade de termos uma vida eterna. A graça é derramada sobre nós e através da graça de Deus, porque a vida eterna também ninguém merece. Nós não somos merecedores, nós continuamos pecadores, nós continuamos imperfeitos, errados, mesmo depois de aceitarmos Jesus, continuamos muitas vezes errando, muitas vezes fazendo aquilo que não queremos, mas a graça de Deus continua sobre nós, e a graça de Deus é que nos trará a salvação, a vida eterna. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós vamos na igreja, não é porque nós ajudamos o próximo, não é porque nós damos nosso dízimo, não, nenhum mérito há, não é porque a partir de agora eu não sou mais pecador, eu sou santo, a partir de agora eu tenho uma vida nova, agora eu mereço ser salvo. Não merecemos ser salvos, não merecemos a vida eterna, mas a graça de Deus nos dá essa oportunidade de vivermos eternamente com o Senhor, de sermos salvos. Por isso que Paulo diz aqui, de novo 5:21, assim também reinar a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Então a graça, primeiramente, traz o perdão. Depois a graça traz
a salvação, que é a vida eterna, que nós vimos aqui. Também Tito capítulo 2, versículo 11. Tito é lá perto de Hebreus, lá na frente, depois de Timóteo. É um livro menor, um pouco menor. Vai em Hebreus, você vai voltar, você vai passar por Filemão. Hebreus é um livro grande, é fácil de achar. Dali, você volta um pouco de Hebreus, que está mais lá no final da Bíblia, e você vai achar Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim, Tito capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então veja que a graça, além de trazer o perdão, além de sermos perdoados pelos nossos pecados, ela se mostra salvadora, como nós vimos lá, no último versículo que nós lemos. Ela traz a salvação para nós. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus que nos salva. Como eu disse, não é pelos nossos próprios méritos, não é porque agora nós somos cristãos e Deus tem ali o dever, Deus tem a obrigação de nos salvar, não, porque continuamos imperfeitos, continuamos fazendo coisas que não agradam a Deus, mas a graça salvadora, a graça que é derramada a nós dia após dia sobre as nossas vidas, cada vez que pecamos, cada vez que fazemos aquilo que não agrada a Deus, cada vez que deixamos de obedecer a Deus e reconhecemos isso e pedimos perdão, a graça de Deus vem sobre nós de novo, e a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A graça de Deus vem e nós continuamos a nossa jornada para um dia chegarmos à terra que o Senhor prometeu, ao céu, ao lugar da vida eterna. A graça é que nos leva a isso. Se não fosse pela graça, nós não alcançaríamos. Poderíamos ser perdoados, mas logo deixaríamos a presença do Senhor, logo deixaríamos de fazer a vontade do Senhor e acabaríamos novamente no pecado, no mundo, na imundície, mas a graça do Senhor vai nos sustentando. E Paulo diz aqui a Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando que renegadas a impiedade. Impiedade é maldade. E as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, no qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então a graça de Deus se manifesta a nós para nos perdoar e para nos salvar, para nos levar à vida eterna. Graça. Como diz o título dessa canção, desse hino que o El Shaddai canta, maravilhosa graça. É algo grande que muitas vezes nós não levamos em conta. A graça de Deus que é derramada sobre nós todos os dias. Às vezes a gente pensa, né? A graça nos alcançou, nós já fomos salvos, nós fomos perdoados. A graça foi só para aquela época. Não, a graça continua a cada dia das nossas vidas neste mundo, na nossa peregrinação. A graça nos sustenta. A graça também nos ajuda. Vamos ver. Hebreus, você está em Tito, vai um pouquinho para frente. Tito, daí vem Filemão, que é pequenininho, já vem Hebreus. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Então a graça também é o nosso socorro, nos traz socorro, nos traz ajuda. E a graça de Deus, Hebreus 4:16 diz assim:
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça nos faz achar socorro quando nós precisamos. Quando nós estamos ali desesperados, quando nós estamos diante de tantos problemas e dificuldades, nós podemos chegar diante do Senhor e pela sua misericórdia Ele derrama sobre nós a sua graça. Como diz aqui, nós recebemos misericórdia e achamos graça para socorro. Deus nos socorre pela graça. Às vezes as pessoas falam, não, nós aprendemos por aí, você tem que determinar, Deus tem que fazer, Deus precisa fazer porque você serve a Ele, Ele tem que fazer aquilo que você quer, Ele tem que te curar, Ele tem que te ajudar, que te fazer prosperar financeiramente, Ele tem, não. Deus não tem que fazer nada, Ele é soberano. Deus, Ele não tem que fazer nada por nós, por nosso próprio merecimento, porque se Ele fosse fazer alguma coisa pelo nosso merecimento, nós estaríamos perdidos, porque nós não merecemos nada, nós não somos nada, nós somos pequenos, somos, como diz a palavra, gafanhotos diante dEle, nada merecemos, mas a misericórdia dEle, derramada sobre nós através da sua graça, nos socorre quando nós precisamos. Graça que ajuda, graça que socorre, graça que traz a misericórdia de Deus, mesmo diante de tantos pecados e tantos erros. Graça que nos alcança quando nós estamos aflitos, necessitados, quando nós estamos precisando do socorro. É tremendo esse versículo, diz, olha, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Chama aqui o trono de Deus como o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando nós precisamos de Deus, precisamos da sua ajuda, nós nos achegamos diante do trono da graça de Deus, e a misericórdia do Senhor é derramada sobre nós e nós achamos graça. Foi isso que Paulo aprendeu. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Volta algumas páginas para trás agora, como se fosse para frente da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos ver o 7. Paulo aqui conta uma experiência dele. E Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, Paulo foi lá pedir socorro ao Senhor. Foi pedir para que ele... não sabemos o que era esse mensageiro de Satanás, mas algo que o atormentava, e ele chegou diante de Deus por 3 vezes e pediu. Então, ele me disse, quer dizer, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus basta nas nossas vidas. Muitas vezes não vamos receber aquilo que pedimos. Muitas vezes Deus vai falar, espera. Outras vezes Deus pode falar, não. Como falou para Paulo, não vou tirar esse espinho, não vou fazer isso. Mas ele diz, a minha graça te basta. A graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos ajuda, a graça de Deus nos acompanha nos momentos difíceis, nas horas difíceis, nos momentos de dificuldade. E o que basta para nós? A graça de Deus. Ele diz a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder
de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então a graça de Deus, ela nos ajuda e nos fortalece no momento difícil. Paulo fala, olha, injúrias, perseguições, lutas, dificuldades, espinho na carne, tudo isso não é nada diante da graça de Deus. Deus diz, a minha graça te basta. Olha como a graça de Deus é importante para as nossas vidas, diante de todas as dificuldades. Deus responde a Paulo, olha, eu não vou tirar esse espinho, mas eu vou derramar sobre você a minha graça, a minha misericórdia, a minha força, o meu poder, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A graça derramada como o poder de Deus sobre ele, iria fortalecer e ajudar ele a continuar a vida, continuar a peregrinação, continuar o caminho debaixo da graça de Deus. Às vezes o que nós precisamos e nós pensamos, Deus tem que me curar, Deus tem que me libertar, Deus tem que me ajudar financeiramente, e ele diz, olha, a minha graça, o meu cuidado, a minha ajuda, o meu socorro, a minha força, a minha presença com você te basta. A graça derramada sobre você já é o principal. Mesmo que você continue com problema, mesmo que você continue com dificuldade, a minha graça sobre você é o que você necessita. É a sua força, é o poder. A minha graça te basta. E agora, segundo Tessalonicenses. Olha o que a graça nos traz também. 2 Tessalonicenses, para frente, Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha outra forma de Deus derramar sobre nós a sua graça. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Se os irmãos não conseguirem acompanhar agora, abrir tudo agora, depois vocês podem me pedir, que eu tenho todos os versículos anotados, e eu vou passar para os irmãos, e os irmãos também podem ler nas suas casas depois. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Outro versículo tremendo sobre a graça de Deus. E ela fala aqui que a graça de Deus, através da graça nós somos consolados, e através da graça nós temos boa esperança. Vem a consolação na tristeza, na angústia, no problema, vem uma boa esperança, quer dizer que nós vamos esperar coisas boas, nós vamos nos manter ali animados, porque o Senhor está nos dando uma boa esperança. É tremendo esse. Às vezes a gente não percebe, né? Mas quantas riquezas que há na palavra. Olha, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E através da graça Ele consola o nosso coração e nos confirma em toda boa obra e toda boa palavra. Olha o que a graça de Deus nos faz. Nos consola, nos ajuda, nos dá boa esperança. Nos fortalece. Nos dá eterna consolação. Tudo isso, a graça de Deus sobre nós. Algo que não merecemos. É um favor imerecido. É a misericórdia de Deus sendo derramada por nós, sem merecermos. Continuando, a graça também, ela é o tempo na nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios,
capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz aqui: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Veja que a graça há um tempo, ele diz, há um tempo oportuno. E o tempo é agora. Receba a graça de Deus agora. Peça perdão pelos seus pecados. Se achegue à presença do Senhor, porque ele diz, eu te ouvi no tempo oportuno, na hora certa. Espera na graça do Senhor se há problemas, se há dificuldades, porque na hora certa a graça de Deus será derramada em nós. A consolação de Deus, o poder de Deus, a força de Deus. Diz aqui, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E ele diz, cuidado, para que não recebais em vão a graça de Deus, para que as pessoas não menosprezem a graça de Deus que nos é derramada a cada dia, a cada momento, a cada tempo, a cada instante das nossas vidas. A graça de Deus é derramada sobre nós, de todas essas formas que nós vimos, nos salvando, nos perdoando, nos consolando, nos ajudando. A graça de Deus está sobre nós. Agora Atos capítulo 4, versículo 30. Não, Romanos 11, 5, antes disso. Romanos. Você está em Coríntios? Volta. 2 Coríntios, 1 Coríntios, aí já vem Romanos. Romanos 14. Não, Romanos 11, 5. Romanos 11, 5. Ainda falando da graça como o tempo de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus. Diz assim, Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então há um remanescente, há um povo que ainda é escolhido. Paulo aqui, ele fala sobre Israel, mas também nós podemos colocar sobre as nossas vidas. Nós somos um remanescente. Nós somos aqueles que ouvimos o chamado do Senhor. Pela graça, nós estamos na presença do Senhor. Não é pelas obras, isso aqui, a graça, se fosse pelas obras, a graça já não é graça. Mas diz aqui, agora também no tempo de hoje a graça é derramada. Amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos, não sabemos se Jesus vai voltar. Então temos que aproveitar o tempo hoje, a graça de Deus está aqui neste lugar. A graça de Deus será derramada a todo aquele que o buscar, seja no perdão, seja recebendo a salvação, seja no consolo, na força, no poder. A graça de Deus está disponível a nós. E às vezes nós esquecemos disso. E às vezes nós deixamos de buscar. E às vezes nós esquecemos que Deus está a cada dia no trono da graça para dar a nós a sua graça. Que não merecemos, mas que Ele, por nos amar, nos dá de graça. E agora vamos ver algumas características da graça. Atos. Você está em Romanos? Volta um livro para trás. Atos, capítulo 4, versículo 33. Atos 4, 33.
Diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O que é uma coisa abundante? Muita graça. E por haver essa abundante graça sobre eles, havia o poder. Ali os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, a cada dia pessoas se juntavam à comunhão dos crentes, dos que serviam ao Senhor, a igreja aumentava, o poder de Deus estava sobre eles, porque havia uma abundante graça. Veja que a graça pode ser pequena ou pode ser grande nas nossas vidas, depende de nós. Se buscarmos dessa graça, se desejarmos essa graça, se estivermos na presença do Senhor pedindo cada dia mais a graça. Por isso que Pedro ele fala lá que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Quanto mais buscamos, quanto mais nos dispomos a ficar debaixo dessa graça, quanto mais reconhecemos que precisamos dessa graça, mais a graça é derramada sobre nós. Abundante graça Deus tem para nós. Não é pouca graça, não é só às vezes quando nós precisamos, não é a cada tempo. Os discípulos estavam ali, cheios do poder de Deus, e diz, o poder estava ali, e neles havia abundante graça. Muita graça, muito poder. Pouca graça, pouco poder. Pouca vida abençoada. A graça de Deus tem que ser abundante sobre nós. Então há o poder. A graça nos traz acesso. Romanos capítulo 5, Atos, vai para frente, Romanos. Próximo livro depois de Atos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, a graça nos dá acesso a Deus. E diz, Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Intermédio de quem? De Jesus. Por intermédio de Jesus. De quem obtivemos igualmente acesso. Acesso a quem? A Deus. Pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, essa graça de podermos chegar diante de Deus. Essa graça de podermos falar com Deus. Essa graça de termos livre acesso diante do Senhor. Através de Jesus Cristo nos foi dada. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de alguém que ore por você. Você se achega diante do Senhor. É a porta da graça aberta para que você chegue a Ele. Chegue direto do trono da graça. E essa graça é dada aos humildes. Tiago, lá no final da Bíblia agora. Tiago capítulo 4. Para quem é dado a graça? Como nós alcançamos a graça? Tiago capítulo 4. Versículo 6. Tiago 4, 6. Diz assim. Tiago 4, 6. Pois para este fim... eu estou em Pedro. Volta um pouquinho. Abri errado. Tiago 4, 6. Diz assim. Antes ele dá maior graça, pelo que diz... Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildes são aqueles que se achegam diante do Senhor, sabendo que são pecadores, sabendo que não merecem nada, que Deus não tem obrigação de dar nada, sabendo que são totalmente dependentes ao Senhor. A esse Ele dá graça, mas o soberbo que fala, eu não preciso, eu tenho bastante coisa, Senhor, me dá, porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, porque eu estou indo na igreja todo domingo, então eu preciso. Esse Deus resiste, mas aquele que se achega diante do Senhor, humildemente, falando, Senhor, eu preciso da tua graça, porque a tua graça me basta. A esse Deus derrama da sua graça. É a mesma coisa que diz aqui em
1 Pedro, você está em Tiago, próximo livro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim, 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A graça de Deus é derramada sobre o humilde, sobre aquele que pede, fala: Senhor, eu necessito, Senhor, eu preciso, me ajuda, derrama sobre mim da sua graça. E a graça é derramada. E a graça pode ser superabundante, como você cantou hoje, né? Graça, superabundante graça. O que é superabundante? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo fala: Deus pode fazer que a graça superabunde em você, seja superabundante, para que você tendo insuficiência, tendo até mais, possa cada vez mais ajudar, possa cada vez mais ser conhecido e o nome do Senhor ser glorificado. Nós podemos ter a graça superabundante em nós. Quer dizer, ser muita graça, a graça de Deus sendo derramada cada vez mais sobre nós. Graça de Deus. E mais ainda, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Já vou terminar. Só ler os últimos versículos aqui. 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 15. Veja que a graça... 2 Coríntios 4, 15. Diz assim, 2 Coríntios 4, 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Veja que a graça pode multiplicar, se multiplicar nas nossas vidas, em cada área da nossa vida espiritual, vida material. A graça de Deus, se buscarmos, se desejarmos, a graça de Deus nos é derramada. E diz aqui que ela pode, multiplicar, para se tornar abundante as ações de graças por meio de muitos. Também diz Hebreus capítulo 12, 28. Hebreus 12, 28. Logo também essa mensagem vai estar no canal da internet. Também você pode novamente ler mais com calma, e ouvindo e vendo os versículos. Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz assim: Por isto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. O que é reter? É guardar, é ter com você a graça de Deus. É não jogar fora, não desprezar. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então a graça nós temos que reter sobre nós. Temos que manter a graça em nossas vidas. Também Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim, 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Então Paulo diz aqui, o escritor de Hebreus diz aqui, que nós temos que guardar, estar com o coração confirmado com graça. Coração confirmado com graça.
Não nos envolver nessas doutrinas, nessas falsas doutrinas, falsos mestres, mas estar com o coração confirmado, firme na palavra, firme debaixo da graça, porque as pessoas falam, olha, para você ser salvo, para você ter perdão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a graça de Deus, que nos é ensinada pela sua palavra, vem, não pelas obras, não pelo aquilo que fazemos, mas pela misericórdia de Deus, confirmada a graça de Deus em nós. E agora, o que não podemos fazer? 3 coisinhas para terminar. Os últimos 2 versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz aqui. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então aqui Paulo fala que é possível cair da graça. Aqui no caso esse povo estava voltando a fazer sacrifício, querendo ser ali, andar pela lei, querendo fazer as coisas que a lei estava mandando. E Paulo diz, olha, que a lei não leva a nada. Nós temos que crer em Cristo. E se nos desligarmos de Cristo, a graça não estará mais em nós. Se deixarmos de olhar para Cristo, se deixarmos de viver para Cristo, se deixarmos de estar na presença de Jesus, a graça vai acabar nas nossas vidas. Paulo diz, olha, a graça da graça decaíste, caiu da graça. É possível cair. Se começarmos nos tornarmos soberbos, acharmos que não precisamos, deixarmos de buscar, deixarmos a nossa dependência, nós decaímos da graça. E por final, aqui Gálatas 2, 21, diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Novamente, Paulo diz, olha, estão vivendo pela lei, estão vivendo conforme as tradições, estão vivendo ali obedecendo, querendo circuncisar, querendo fazer coisas do passado para poderem achar a salvação, acharem que estão salvos. Então Paulo diz aqui que a graça de Deus é anulada. Deus não anula a graça em nós, mas nós podemos anular a graça de Deus nas nossas vidas. Se deixarmos de olhar para Ele, se deixarmos de viver, se deixarmos de buscar a Ele, se buscarmos em outras coisas, em outros lugares, se cremos em outro evangelho, em outras palavras, a graça de Deus não pode ser derramada sobre nós. E nós necessitamos dessa graça, dia após dia. Nós precisamos ser cheios, superabundar na graça, em toda parte da nossa vida, saúde, vida financeira, espiritualmente, tudo que fizermos, devemos estar debaixo da graça de Deus. É algo principal nas nossas vidas, porque por nós mesmos não somos nada, mas pela misericórdia de Deus, Ele derrama sobre nós da sua graça. E como Ele diz a Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus basta a nós. Não temos que ficar preocupados, não temos que ficar ali pensando o que fazer. Temos que olhar para o Senhor e esperar dele a sua graça. E que a graça do Senhor superabunde nas nossas vidas. Feche teus olhos, recline a tua cabeça. Fale com o Senhor agora. Ele é o único que tem a graça sobre nossas vidas. Nós precisamos, cada instante, dessa graça.